Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui no meu canal. Eu sou a Sandra Dantas, professora de costura criativa. Algumas pessoas me conhecem, outras não, mas se você ainda não segue o nosso canal, curte e se inscreve no nosso canal para ficar por dentro das novidades, né? Essa bolsinha aqui, eu fiz ela no programa Ateliê na TV. Então, eu trouxe ela aqui para vocês também, porque tem gente que não tá achando lá no site da emissora, né? Então, eu resolvi trazer o passo a passo aqui para vocês. Essa é a bolsa Clau, a bolsinha Clau. Ela é uma bolsinha de mão, mas que você também pode estar usando como bolsa transversal. Aqui eu coloquei uma meia argola aqui na frente e uma meia argola aqui atrás, para você usar como bolsa transversal. O fechamento dela é de botão imã. Ela tem o bolso interno. E essa peça eu também faço ela como uma bolsa térmica, né? Eu faço ela muito como bolsa térmica, ó. Fechou no botão imã, tá? Você fecha, ó, a lateral dela, aqui. A alça, ela passa direto para dar mais uma sustentação na peça. Então, vamos lá nossa aula. Vamos ao material. O material é muito pouco que vamos usar, tá? Eu vou deixar no link aqui abaixo do vídeo, eu vou deixar o link onde vocês vão encontrar a modelagem da peça. A modelagem, eu não imprimi ela agora, eu não tenho ela aqui impressa, mas a modelagem, ela vai em 3 folhas. E lá tem a marcação onde você vai emendar, fazer a emenda, né? Ó, a primeira folha é aqui na metade da frente, tem a outra folha aqui e tem a outra folha que vai até a aba. Então, vocês vão pegar e vão estar emendando lá na marcação. Vamos cortar o molde uma vez no tecido principal e uma vez no forro, tecido principal e forro. Eu coloquei um bolsinho, tá? Mas o bolsinho fica a critério de vocês. Ele vai ter, ó, 18 por 22. 18 por 22. E a gente dobra ele no meio, tá? 18 por 22. Uma vez tecido, uma vez manta ou estruturador da sua preferência e uma vez tecido principal. Para alça de mão, vamos estar precisando de 1,60 m. 1,60 m de alça de mão. Depois que vocês verem o vídeo, aí vocês veem como vocês preferem fazer a alça, tá? Mas aqui eu uso 1,60 m. Duas meia argola na largura da fita que vocês vão usar para alça, duas meia argola e um botão imã. Você também pode estar usando o fechinho da sua preferência para estar fazendo o fechamento da bolsa, tá? Usa o fechinho da sua preferência. Então, é só esse material que vamos utilizar. Se vocês quiserem fazer uma bolsa térmica, é só no lugar desse estruturador, você coloca a manta térmica, tá? Aqui, ó, o que eu fiz aqui. Essa minha máquina é a Maquin, né? Eu acho que vocês já ouviram falar da Maquin. E a Maquin tem esse pontinho decorado, tá vendo? Esse aqui, eu fiz com aquela linha irisada. Tem uns que chamam irisada, tem outros que chamam furtacor. Então, eu fiz com aquela linha colorida. Fiz esse desenho aqui na parte da frente, né? Eu fiz esse meu... Ó, deixa eu colocar assim. Eu fiz essa minha aplicação. Ela é bem fofinha, ela tá no 3D, ó. Essa minha aplicação que eu fiz. Tá vendo? Ela tá bem fofinha, bem gordinha. Então, eu fiz essa aplicação e depois eu dei um acabamento com o pontinho decorado. Aqui também, ó, nessa minha aplicação, eu acho que dá pra vocês verem. Eu cortei um círculo na minha lona, cortei um círculo e dentro desse círculo, por baixo, eu coloquei o meu aplique, né, o desenho do meu aplique e coloquei umas 3 camadas de manta. Tem umas 3 camadas de manta aqui pra ela ficar bem assim gordinha.
virei, né, aqui, o corte, as pontas, que eu cortei só um pouquinho o meio e fui cortando, igual você corta uma pizza. Depois puxei tudo pra fora, ó. Não sei se dá pra vocês verem, que eu puxei tudo pra fora e passei a costura em cima. Passei várias costuras em cima, tá? E, ó, eu já tinha colocado o meu estruturador quando passei a costura, para o meu bordado estufar para fora. Então, ele ficou bem estufadinho aqui, ó. Tá bem estufadinho. E fiz também os pontinhos decorados na aba, né? Fiz o pontinho decorado na aba. Eu vou passar uma costurinha aqui, ó, para vocês verem o meu pontinho decorado. Eu vou passar nessa linha caramelo mesmo. Por quê? Porque tudo que eu faço nela é com caramelo, nessa bolsa. Então, eu vou estar usando a linha caramelo aqui para vocês verem. Essa máquina, como eu falei, ela tem 9 pontinhos decorados. Ah, mas é pontinho que faz flor? Faz carrinho? Não, não é um pontinho que faça flor nem carrinho. São linhas retas. Ela tem, são 9 pontos diferentes em linhas retas. Esse aqui eu fiz o D1. Esse meu pontinho é o D1, tá? Vou aumentar aqui. Valor mais. Aqui eu tô aumentando o tamanho do ponto, o comprimento do ponto. Aí ele vai chegar, ó. Ele chega até os 7 milímetros, ó. Aí depois desse 7 que você aumentou, aí você vai aumentando o ponto do bordado, né? Aí vai ter, ó, depois do 7, vai ter o D1, que é esse que eu fiz, o D1. Vai ter o D2, que já é outro tipo de ponto. Ó, o D3 e assim por diante. Eu não coloquei a câmera aqui para vocês verem, mas vocês estão ouvindo, né? Vou passar aqui uma carreirinha para vocês verem. Ó. Ó o movimento que ela faz, tá vendo? Ela faz um movimento de vai e volta, porque esse pontinho parece um retrocesso. Então, ela faz esse movimento de vai e volta. Ó. Viu só? O movimento de vai e volta, ó. E assim por diante, ela tem vários pontinhos. Tem pontinho mais gordo, mais gordinho. Tem os pontinhos mais magrinho. Tô fazendo aqui só de uma cor, pra vocês verem como que fica. Ó. Olha só. Tá vendo? Essa última carreirinha aqui. Essa última carreirinha que eu fiz agora. Mais de pertinho pra vocês verem, ok? Então, vamos lá, nossa bolsa. Eu vou fazer umas marcações aqui junto com vocês, certo? Aqui, ó, da minha lateral pra dentro, eu vou marcar 10 centímetros. Ó, acerto a minha régua na lateral e vou riscar 10 centímetros. Ó, risquei 10. Aqui desse lado toda, tá? Nos dois lados, na parte da frente e das costas. 10 centímetros. Aqui. Ó. Esses 10 centímetros, ele vai dar bem rente à minha aba. Tá vendo aqui, ó? 10 centímetros, ele ficou rente à aba. Certo? Agora, daqui para baixo, eu vou marcar 8 centímetros, que é até onde vamos costurar a nossa alça. 8 centímetros, tá? Ó, vou fazer um risquinho aqui para fora. Ó, 8 centímetros. Nesse lado também, vou marcar 8 centímetros. Ó, 8 centímetros. Vou pegar a minha alça. Vou colocar nessa minha alça as duas meia argola. Peguei a minha alça e vou colocar as duas meia argola nela. E vou fechar essa alça. Coloquei, trago aqui, ó. E vou fechar essa alça. Olha, pra ver se a sua alça não ficou torta, né? Se ela não tá enrolada.
Ó, vou diminuir o meu ponto, tá? Preciso fazer isso. Valor menos. Vou colocar no 3,5. Prontinho, 3,5. Ó. Costurei. Vou dar mais uma costurinha aqui, que não foi do começo. Prontinho. Corto o meu excesso de linha. Vocês podem estar queimando, né? Porque tô trabalhando com uma linha de poliéster. Queimei aqui. Agora, eu vou pegar aqui, ó. E vou marcar o meio. Segurei aqui onde eu costurei. E vou marcar o meio aqui desse lado. Aqui, ó. Marquei o meio. Eu vou pegar uma fita dupla face para mim tá colocando, para segurar melhor, para dar mais uma segurança para vocês trabalhar. Eu costumo fazer sem, mas eu vou mostrar para vocês que com a dupla face fica mais seguro para você trabalhar. É mais segurança. Peguei a minha fitinha dupla face e vou colocar um pedaço aqui. Vou colocar um pedaço mais ou menos de uns 20 centímetros, tá? Ó, vou abrir a minha costura, abrir a costura e colocar ele bem aqui no meio, ó. Pra lá, pra cá. Pego outro pedaço e vou colocar aqui desse lado também, ó. Lá onde tem a minha marcação, ó, a minha marcação do meio, tá? Pego aqui, ó. Prontinho. Aqui, você vai achar o meio da sua caixinha de leite. Acha o meio da caixinha de leite e vamos colocar a alça. Ó. Tiro película, né? Eu venho com a minha costura bem no meio, ó. Coloquei aqui no meio e vou seguir a minha marcação de 10 centímetros. A minha fita fica pra fora, ó. Os 10 centímetros ficou aqui no meio e a minha fita eu coloco pra fora. Pego esse aqui, ó. Vou deixar, colocar aqui pra vocês verem melhor. Vou deixar uma meia argola aqui e a outra eu vou trazer, ó, aqui pra esse lado. Vou deixar ela aqui desse lado. Ó, são lados opostos, tá? Deixa eu virar, ó, uma aqui e uma aqui. Aqui, ó, são lados opostos, tá? Vou tirar daqui agora e vou prender bem aqui no meio. Ó, acho o meio aqui e venho, trago aqui, ó, acerto. Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Só pra vocês verem aqui, tá? Ó, fica uma de cada lado, tá vendo? Uma meia argola aqui desse lado e uma meia argola aqui desse lado na parte de trás, em lados opostos. O que vamos fazer agora? Vamos passar a costura, ó. Eu vou começar a costura desse lado. Começa sempre no lado de trás, tá? Vou começar aqui no lado de trás. Venho reto, desço. Aqui eu não vou costurar até o 8 centímetros. Onde tá a minha meia argola, eu vou costurar até 9 centímetros e paro. A minha marcação de 8 tá aqui, eu vou costurar até aqui 9, tá? Vou começar a costurar assim. Pronto. E passo a costura agora descendo. Ó, a minha meia argola tá aqui. Vou costurar. Antes de chegar no 8, eu viro. Viro, venho e desço. Como eu quero reforçar essa minha costura paralela aqui, ó, vou girar e vou passar a costura por cima da outra. Passei, retrocesso. Se vocês quiserem, vocês podem estar passando a costura de novo, tá?
Aí, aqui, como eu gosto de fazer, aqui não chegou na ponta, né? Porque como eu desci, não chegou na ponta. Aí, pra reforçar e não abrir, eu dou um pontinho pra fora, ó. E venho um pontinho pra fora, retrocesso. Não corre o risco da sua costura desmanchar, ó. Eu passei um pontinho aqui pra fora, tá vendo? Aqui, ó. Nos dois lados, um pontinho pra fora. Aí, aqui, ó, onde tá a minha meia argola, vou descer ela, desço ela aqui, acerto, e vou prender ela. Vou passar uma costura lá onde deu a marcação de 8 centímetros agora, ó. Vou passar de novo. Agora, eu deixo um pontinho fora, venho, um pontinho fora e retrocesso. Ó. Tá? Aí, vai e queima a linha. Pode queimar a pontinha da linha, ó. Dos dois lados. Agora, você vai fazer a mesma coisa do outro lado, só que deixando a meia argola até aqui, vai ficar aqui desse outro lado. Mas é a mesma coisa, só vou virar o lado da meia argola mesmo. Verifica bem antes se a sua alça tá presa certo, tá? Se a alça não ficou torcida. Prontinho, desço e vou passar a costura em toda a volta. Prontinho, prendi as duas alças. Agora, vamos ao forro. Se vocês não têm o botão imã de duas cabeças, essa é a hora de vocês colocar o botão. Você só dobra ela e já aplica seu botão, ó. Dobra aqui, né? Coloca o botão aqui na aba. Dobrou, você segura ela certinho aqui e vem aqui e aplica o seu botão. Pode aplicar ele assim reto, ó. Pode aplicar ele aqui reto, porque como vai ter a costura aqui, onde vamos costurar, juntar as duas partes, vai diminuir quase 2 centímetros, aí ele vai ficar com folga. Então, aqui, ó, você acertou, tá reto, pode pregar o botão, tá? Se vocês só tem o botão de garrinha. Como eu vou pregar o de duas cabeças, eu vou pregar quando terminar. Vou pegar o meu forro, tá? Eu apliquei o bolso. O bolso é nessa parte que tem a aba virado pra cima, ó. A minha aba e o bolsinho aqui virado pra cima, certo? Vou colocar aqui, ó, direito com direito. E vou passar uma costura só aqui, ó. Vou passar a costura aqui, na aba e aqui, certo? Ó, acerta. Vou acertar ele aqui e vou passar a costura. Retrocesso sempre no começo e no final. Prontinho. Aqui, ó. A minha máquina lá encostada na parede. Então, eu tenho que ficar levantando ela. Levantando o tecido, né? Ó. Como eu não fiz o recorte aqui, eu vou virar o lado, tá? Ó, porque eu não recortei o meu forro, a abinha do meu forro. Então, eu virei o lado e vou costurar aqui. Acerto. Prontinho, vou verificar, costurei. Agora, aqui nesse cantinho, eu vou dar um pique, ó. Vou dar um pique bem aqui nesse cantinho, tá? Pra na hora de desvirar, não ficar puxando. Ó. Puxei no outro lado. Aqui, ó. E vou tirar essa pontinha aqui, aqui. Vou dar uns piques bem aqui onde tá redondo, tá? Ó.
Dá um pique. Cuidado para não cortar a sua linha. Prontinho. Agora, eu vou costurar do outro lado. Só aqui também, ó. Coloca a sua alça lá dentro. Venho aqui e vou costurar aqui. Costurei. Agora, já vamos até tá fechando a nossa peça, ó. Abre, né, forro para um lado, tecido principal pro outro. Vou abrir aqui, ó. Joga a costura para um lado e pro outro. Aqui. Pode estar colocando um alfinete. No outro lado. Aqui agora, ó, eu vou colocar já no meu forro a minha etiquetinha de identificação. Tá? E se você tá colocando uma plaquinha, porque eu coloco a plaquinha, mas eu também coloco aquela etiqueta onde tem seu telefone, seu e-mail, seu Instagram. A minha tem o Instagram e o WhatsApp. Vou dobrar a minha etiquetinha, que é bandeirinha, no meio. E já vou colocar ela aqui no forro, ó. Vou colocar ela aqui no meu forrinho. Vem aqui. Vou colocar um alfinete aqui nela. Quando eu vier com a minha costura, já venho direto. Ó. Acerto a minha caixinha de leite. Também, antes de fechar, já pode colocar sua etiqueta de plaquinha, tá? Ó. Vem aqui. Aqui, ó, quando eu chego aqui na costura, eu gosto de dar uma entradinha no forro. Eu gosto de dar sempre uma entradinha ali no forro. Agora, eu vou fechar o outro lado. Verifica. Essa costura pegou nos dois lados, que aqui eu tô trabalhando com a lona pistonada, locomotiva. Ela é uma lona bem grossa. Ela gosta de correr. Acerto o meu forro. Cheguei na costura, ó, dou uma entradinha nela. Se você quiser, você já pode estar deixando uma abertura para desvirar aqui. Ou se você quiser, você pode estar deixando a abertura para desvirar no fundo. Eu vou deixar aqui mesmo, ó. Vou fechar a caixinha de leite. Ó, pego, né, abre ela, ó, bem certinho, tá vendo? E vou passar a costura. Aqui eu gosto de tombar a costura pro mesmo lado, não gosto de colocar a costura aberta. Eu deixo a costura toda virada para um lado só. Não gosto de deixar para os dois lados aberta. Vou passar outra costurinha uma em cima da outra. Eu gosto de reforçar a caixinha de leite. As laterais também, eu gosto sempre de passar duas costuras, tá? Aqui eu só passei uma, mas eu gosto de passar duas, principalmente em peças grossas. É mania minha mesmo. Fechei, vou fechar do forro também. Ela é uma bolsinha bem rápida de fazer. A de lá do programa, do Ateliê na TV. Não sei se vocês viram, eu fiz bordada, né? Bordado com a logo do Ateliê na TV. As bolsinhas. Fiz também umas necessaires com a logo deles. Aqui, se vocês quiserem, vocês podem estar unindo as duas caixinhas de leite. Por quê? Porque quando vocês vão tirar as coisas de dentro, não corre o risco do forro vir. Então, como eu vou unir, eu não vou costurar ela toda. Vou dar só uns 5, 6 pontinhos aqui no meio, ó. Não preciso, ó. Não costuro tudo, tá vendo? Dei só uns pontinhos no meio. Limpa o seu trabalho, não é porque é forro que ele vai ficar sem limpar, né? Ah, mas a abertura você deixou na lateral. Como eu vou fazer para desvirar? Dá para desvirar do mesmo jeito e depois você fecha o forro. Vem aqui, passa a costurinha só no meio. Vou desvirar a minha peça. Pego aqui, ó, ficou embaixo, né? A abertura fica lá para trás, porque
Como eu deixei ela na lateral, aí ela fica lá atrás. E vamos desvirar a peça. Vai desvirando com cuidado, se você deixou uma abertura muito pequena. Continuo desvirando. Coloco a mão dentro dela agora, ó. E empurra ela toda lá pra dentro. Puxo. A minha alça tá bem presa, né? Então, eu consigo puxar ela. E, ó. Coloca a pontinha da caixa de leite pra fora. Empurrando. O outro lado. Prontinho. Agora, empurra a aba também, ó. A aba, não esquece de dar aquele pique lá na aba, tá? Pra ela virar bem direitinho. E, ó. Ela é uma peça bem fácil de fazer, essa bolsinha. Tira o pedacinho de linha, arruma bem o cantinho, arruma, ó. Se você não der um pique lá naquele cantinho, ele não vai virar, tá? O meu virou. Aqui, ó. Acerta. E vamos rebater a costura em volta. Antes de rebater a costura, eu fecho o meu forro. O forro fica a critério de vocês como desejar fechar. Pode ser fechado na mão, pode ser, tem gente que cola, né? Tem gente que cola porque não quer a costura por fora. Mas se você tá trabalhando com a linha da cor do tecido, pode fechar, que não vai aparecer a costura. A minha linha é bem da cor do meu forro, ó. Segura, acerta o forro, segura e fecho. Esse meu forro que eu tô usando, ele é um suede, tá? Coloco e vou começar a rebater. Eu vou começar a rebater aqui da lateral, tá? Vai. Se você quiser tá colocando clipes, alfinete para rebater, pode colocar. Eu não vou colocar, mas você pode colocar. Ó. Prontinho, ó. Nossa peça, gente, tá praticamente pronta. Só falta mesmo o botão, ó. Né? Falta o botão e outra costurinha. Aqui, ó. Bem aqui, onde tem a aba, você vai segurar cerca de meio centímetro, ó. Assim, tá vendo? Vou dobrar aqui, ó. Ó. Bem pouquinho, tá vendo? Ó, dá pra ver, né? Cerca de meio centímetro. E vou costurar até aqui, onde eu terminei a costura da alça, pro lado de fora. Coloco aqui, ó. Acerto. Faço o retrocesso no começo e no final. Vou começar a costurar aqui, cerca de meio centímetro. E aqui eu termino em zero, onde termina a costura da minha alça também. Vou mostrar pra vocês. Minha alça aqui. Ó. Aqui. Comecei meio centímetro, terminei em zero, tá vendo? Já vou queimar minha linha, pra não correr o risco de esquecer de queimar. Eu gosto de já ir costurando e queimando, tá? Ó. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Aqui, ó. Pego ela, cerca de meio centímetro, ó. Assim pra vocês verem, tá vendo? Cerca de meio centímetro. E vou trazer até aqui a minha alça.
Prontinho. Agora aqui, como que eu vou fazer a parte da frente? Eu vou pegar a minha costura, jogo ela lá pra dentro, ó. Jogo a minha costura lá pra dentro e vou segurar a parte da frente e a parte das costas pra ver a medida onde eu vou costurar, fazer a costura da parte da frente. Tô selando aqui as pontinhas de linha. Mesma coisa do outro lado, ó. Jogo a minha costura lá pra dentro. Seguro aqui na costura. Trago a frente. Encontro aqui. Isso aqui, gente, eu acho que é 9 centímetros, tá? Se eu não me engano, é 9 ou é 8 centímetros. Mas eu acho melhor fazer assim, dobrar. Dobro ele aqui dentro, ó. Seguro. E vou passar a costurinha aqui. Olha a parte de dentro, todos os meus forros pegou, tá? Os lados, ó, pegaram todos. O bolso. Agora, eu vou, ó, a costura é pra fazer isso, ó. Pra ela ficar com esse detalhe na lateral. Vou pegar aqui e vou marcar o meio, ó. Marco o meio e vou colocar a parte fina do meu botão. Vem aqui no meio, furo. Furei. E venho com a parte fina do botão. Vou furar desse lado. Aqui, ó, vou dobrar ele aqui no meio, né? Aqui, aqui. Trago ele aqui, ó. Eu não vou colocar esticado. Lembra que eu falei lá que como ia ter quase 2 centímetros de costura, ele não ia ficar esticado? Ó. Eu não quero ele esticado. Vou dar uma folguinha. Dou uma folguinha. E vou pregar o botão da parte de baixo. Que vai ser aqui. E aperto. E a nossa peça tá pronta. Se você quiser, você pode estar colocando, como eu falei, a alça transversal. A meia argola já tá aqui. Ou você coloca a alça transversal, ou você usa para colocar um chaveiro, um adereço. Se você gosta daquelas capinhas de celular que fica penduradinha, você também pode estar colocando celular. Mas é assim, ó. Nossa peça tá pronta. Nossa lateral com a entradinha, tá? Peça pronta, ó. Aqui, lateral, as costas. O fundo fica bem resistente por causa das alças. E a nossa peça tá pronta. Espero que vocês tenham gostado, né? Imprime os moldes. Os moldes é tudo em tamanho real. Imprime os moldes, faça a peça. Fotografe, poste nas suas redes sociais, me marque, que eu vou lá e reposto e marco vocês também, certo? Então, se vocês gostou, como eu falei, curte o nosso vídeo, se inscreve no nosso canal e espero vocês numa próxima aula. Até lá!